Olá, paz e bem, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou continuar contando a minha história para vocês aqui, para vocês verem como é importante a gente perseverar na fé. Quantas vezes você cai, quantas vezes você tem que levantar, mas Deus está sempre te apoiando e te ajudando. Então, no último vídeo lá, eu contei um pouquinho da minha história, né? De todas as vezes que eu caí, levantei e Deus estava me sustentando até onde eu tinha ido, né? Então eu me lembro que eu terminei contando da época que eu ia para Aparecida do Norte, que eu ia ao Padre Marcelo e não podia tomar comunhão. E na minha cidade também onde eu morava, eu ia nas missas, né, quando dava, e também participava de tudo, toda a liturgia, mas não podia comungar. E aquilo foi crescendo dentro de mim, um sentimento de tristeza, né? E ao mesmo tempo eu vivendo uma vida mundana, uma vida um pouco torta, errada, né? Coisas que não agradavam a Deus, mas eu fui insistindo. E é engraçado que nós, seres humanos, nós às vezes nos achamos tão autossuficientes, tão capazes, né? Que eu falo que eu fui muito prepotente com Deus, sabe? A verdade é essa, eu fui prepotente, porque dentro dos meus pensamentos, da minha forma de agir, de pensar, eu queria provar para Deus que ele estava errado e eu estava certa. Olha o cúmulo que a gente chega quando você não está vivendo a tua espiritualidade de uma forma redonda, né? De uma forma inteira, de uma forma íntegra. Muitas vezes eu tinha esse tipo de diálogo com Deus, sabe? Eu acho que eu chegava a dizer para ele assim: não, você tá errado, né? O senhor tá errado. Eu vou provar que através da oração, que através do que eu tô fazendo, vai dar certo o que eu quero. E Deus ali o tempo todo me mostrando que não, né? Esfregando na minha cara as verdades e eu fingindo que não via, né? Eu ouvia e deixava pra lá, ia tocando a vida, achando que tava fazendo as coisas certas, que tava tudo certo e não tava nada certo. E precisou que eu passasse por um momento de tribulação muito grande, assim. Eu vivi 15, quase 16 anos nessa cidade e eu passei por muitos altos e baixos, por momentos bons, momentos ruins, momentos que me fizeram crescer, momentos de ter dúvida, de sei lá, gente, de tanta coisa, mas eu nunca perdi a minha fé. Isso eu costumo dizer sempre. Eu posso perder tudo, mas eu não perco a minha fé. De um jeito ou de outro, eu sei que Deus estava sempre comigo de uma forma ou de outra. Ele sempre acabava ouvindo minhas orações e atendendo. Às vezes não do jeito que eu queria, mas eu sempre tinha uma resposta. Então, acho que independente da dificuldade que a gente esteja passando, da forma como a gente esteja tratando, da forma como a gente esteja vivenciando essa nossa relação com Deus, é muito importante que a gente entenda que ele não nos abandona. Quem abandona ele é a gente. Quem fere é ele. Quem fere a ele é a gente, né? Ele é sempre nosso amigo. Ele sempre vai estar do nosso lado. Ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. Do jeito que a gente estiver, com o pecado que a gente estiver, caído como a gente estiver, ele vai estar lá sempre de braços abertos para nos receber. Então, a importância que a gente tem é de tomar consciência disso. E eu acho que, sei lá, por circunstâncias da vida, não sei te dizer, mas eu acho que é providência divina mesmo, sabe? Vai chegar uma hora que você. Lembra que eu mostrei, né, aquele livro do Caminho de Deus, né, que tinha, né, vários caminhos? Vai chegar uma hora que você chega numa encruzilhada e você tem que fazer uma escolha. E foi isso que aconteceu comigo. Em algum momento ali já recente, né? Isso é uma coisa bem recente na minha vida, coisa cerca de quase 2 anos atrás. Se você não para por livre e espontânea vontade, a vida te para. Deus vai te fazer parar e fazer pensar. Então pode ser por uma perda, por uma doença, né, por um desafio, seja ele um desafio no seu trabalho, um desafio na sua vida, né? Eu acho que Deus vai te chamar para uma conversa séria, sentar e dizer, olha, agora é a nossa hora, né?
E isso vai acontecendo ao longo das nossas vidas e da nossa vida várias vezes, é que a gente não percebe. Ou a gente finge que não vê. Mas uma hora Deus chama a gente na chincha mesmo. Olha, te faz parar. E foi isso que aconteceu. Eu sofri um acidente doméstico, caí lavando o quintal. E levei quase 2 meses para descobrir que eu tinha quebrado o quadril, né? Quebrei o quadril em duas partes, né? Tive 2 fraturas no quadril. Aí tava num processo já muito grande de inflamação. Foi assim, um perereco mesmo que eu passei. Sabe? Eu precisei parar, assim. Tipo, o médico virou pra mim e falou: olha, para tudo que você tá fazendo, porque senão você vai ter uma infecção muito grande. Já tava pegando a parte óssea já do meu quadril. E eu escapei de uma cirurgia muito delicada por muito pouco. Mas eu tive que parar tudo, gente. Parar mesmo, sabe? Parar do dia a dia da casa, dos afazeres domésticos, parar do meu trabalho. Não fazer mais nada, nada, nada. Fiquei 9 meses só me tratando, tomando remédio, fazendo fisioterapia, para primeiro tratar a inflamação que tava, né? Porque pegou a parte muscular, pegou a parte óssea, pegou a parte de todos os tendões ali, ligamentos, coisas da região do quadril. Eu tinha uma dor intensa, não conseguia sentar, para vocês terem uma ideia. Eu passei praticamente 90 dias sem sentar. Eu só ficava deitada, com um saco de gelo, né? Desses que a gente compra aí nos postos de gasolina, né? No mercado. Eu colocava um saco de gelo aquele em cima do meu bumbum e ficava ali várias vezes por dia fazendo isso como parte da fisioterapia para me recuperar. Então você imagina a dor que eu estava sentindo. E naquele momento eu comecei a voltar para dentro de mim, né? Eu fiz essa interiorização, eu comecei a pensar na minha vida, repensar a minha vida, repensar as coisas que eu estava vivendo, e eu já sentia uma coisa dentro de mim assim, sabe? Gritando, né? E foram meses, assim, foram 9 meses até que aconteceu esse chamamento lá, né? Que foi quando o Frei Gilson entrou na minha vida, né? Me chamou, eu já contei isso num vídeo anterior aí, né? E eu fiz os 40 dias com São Miguel Arcanjo, não fiz do jeito correto, não acordava todos os dias 4 da manhã, mas eu fui levando, fui fazendo do jeito que dava, porque minha vida tava assim de ponta cabeça. Eu tava muito perdida, entrando num quadro de depressão, e eu já sabia, porque eu já tinha passado por isso, então eu não queria passar de novo. Então, assim, foi um momento que Jesus me chamou. Então, aquela pregação que o Frei Gilson fez, foi a 13ª pregação, nunca vou me esquecer disso, em cima do livro de Romanos, né, capítulo 8, e foi, assim, um divisor de águas na minha vida, sabe? Quando eu olhava para a TV e via o Frei Gilson falando, na verdade não era ele que eu via, era o próprio Cristo falando comigo, me chamando, contando a minha história. Ele estava contando a minha história ali. Desde você está vivendo isso na tua vida. Eu fiquei chocada assim com o que eu estava escutando. E eu entendi naquele momento que eu estava fazendo tudo errado. Né? A minha prepotência, a minha arrogância, todos os meus demônios internos estavam sendo exorcizados naquele momento. E eu senti, eu preciso voltar. E foi aí que a minha vida deu essa guinada. Eu me divorciei me divorciei desse segundo casamento. Me acertei com a Igreja Católica, né? Sentei com o padre lá, fiz tudo como mando figurino, né? Acertei a minha vida e voltei para Deus. E tomei uma decisão, assim, de entregar a minha vida para Deus. Porque não, para mim não tem outro caminho mais, sabe? Eu sinto isso e é isso que eu quero viver, e é isso que eu tô vivendo, e é isso que eu vou viver daqui para frente. Transformar a minha vida. É fácil? É um processo fácil? Não, não é. A gente enfrenta batalhas diariamente, né? Eu já ouvi de tudo um pouco dentro da minha família, com os meus, perdi amizades, né? Muitas pessoas se afastaram de mim, me chamam de beata, de doida, de noiva do Frei e coisas mais depreciativas, e eu tô entendendo que isso faz parte do processo, né? Você limpar aquilo que não é para ser seu, aquilo que não é pertencente a você. Então essas lutas, elas vêm para nos santificar, né? Para mostrar o que é o joio, o que é o trigo, o que presta, o que não presta na tua vida.
né? Então só vai permanecer na minha vida quem realmente for de Deus. Quem não for, que siga o seu caminho. Eu rezo por todas as pessoas, por pessoas que me machucaram, pessoas que disseram coisas ruins pra mim, pessoas que se afastaram, pessoas que não entendem, pessoas que acham que eu tô enlouquecendo, que, né, depois de velho eu vou ficar beata e etc. Tô um pouco me importando. Porque o que eu tô vivendo hoje, a felicidade que eu vivo hoje, as experiências que eu tive depois desse processo foram tão maravilhosas na minha vida que nada me tira a paz. Nada me tira a paz. Então os problemas continuam, as dificuldades continuam. Eu me mudei, né? Saí do interior de São Paulo, voltei a morar em Curitiba. Tô passando por muitos percalços aqui, porque eu tô entendendo que Deus tá ajeitando a minha casa. Tô vivendo dentro do barco, uma tempestade atrás da outra, né? O negócio tá vindo assim a rodo. Mas eu tô firme. De vez em quando escapa a mão, a gente vai lá e dá de novo, né? Cai, levanta e vai, pede perdão e vamos embora. Levanta a cabeça e vamos embora. Estar caminhando na fé não quer dizer que a vida vai se tornar um mar de rosa, muito pelo contrário. Né? Você vai ter provações todo dia, você vai ser tentada todo dia, você vai viver momentos de dúvida, momentos de pensamentos negativos, mas você tem que se entregar, se abandonar e falar: Deus, estou contigo. E Nossa Senhora Aparecida que me ajuda, né? Eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, eu rezo muito. Nossa, coitada, ela escuta, assim, muito, né? Todo dia eu tô lá, né? Com meu rosário e pedindo e tenho vivido milagres, milagres e mais milagres, assim, né? Dos mais ínfimos aos mais grandiosos, dentro daquilo que eu quero, dentro daquilo que tá na minha cabeça, no meu coração. Então, o que eu quero dizer para vocês com tudo isso, contando um pouco da minha história? Não desistam. Se vocês, por mais difícil que esteja a vida de vocês, por mais pecados você tenha cometido e você fala: eu não sou digna, eu não mereço, né? Eu não mereço esse amor. Você merece sim. Deus é misericórdia 24 horas por dia na sua vida. Todos os dias, de domingo a domingo, ele não vai te dar folga. Ele quer você para ele, você é uma filha dele, você é um filho dele amado. Então, não tenha vergonha de voltar para a igreja, não tenha vergonha de confessar os seus pecados, de sentar com um bom padre, fazer uma boa confissão. Sabe, eu passei a minha história limpa, eu passei uma tarde conversando com o padre, eu contei 20 anos da minha vida pro padre. Né? Todos os meus pecados que eu lembrei, os que eu não lembrei, que eu lembrei depois, eu contei depois, né? Eu fiz acho que umas 3 ou 4 confissões para contar tudo, assim, porque eu não lembrava de tudo, né? Mas eram coisas que me incomodavam e que eu via que não fazia parte, então eu fui e fiz isso. Então, se você tá se sentindo assim como eu tava, incomodada, para baixo, sem uma visão de futuro, nada, presta atenção nos detalhes. Deus está te chamando. De alguma forma, alguém está entrando na sua vida e dizendo: vem, você é meu, você é minha, eu te quero de volta. Ele não te obriga a fazer isso. Ele jamais vai te obrigar. Ele é misericórdia, mas você precisa querer essa misericórdia. Ele vai te respeitar o tempo todo. Se as suas escolhas não são as escolhas dele, ele vai respeitar. Mas você vai ter um preço a pagar por isso, né? Então, levanta a sua cabeça, procura um bom padre, uma boa igreja, se confesse, volte, volte. Mergulhe de cabeça nisso, nos evangelhos, na igreja, ouça músicas, louve e agradeça a Deus todos os dias, a partir do momento que você acorda até o último momento que você vai deitar. Entregue suas dores, as suas angústias, as suas alegrias, as suas tristezas, os seus momentos bons, os seus momentos ruins na mão de Deus. E confie que tudo Ele pode, tá bom? Com a força do Espírito Santo, com a proteção de Nossa Senhora, eu quero desejar um dia incrível para vocês, não importa o horário que vocês estejam vendo isso, mande esse vídeo para pessoas, esse meu testemunho, eu quero que sirva de alento para as pessoas e que elas entendam que Deus nos ama. Um beijo grande, paz e bem.